Boa tarde, mais um encontro com você no podcast Fala Comigo Deus. Então, tá aí, né, ligadinho, juntinho, para ouvir a palavra de Deus. Hoje, mais um testemunho abençoado, né, Raquel? Isso mesmo. Nós temos aqui um irmão, um homem de Deus. Vamos falar sério. Olha, você vai ficar impressionado de ver o testemunho dele. O que ele vai falar a respeito da vida dele com Deus, que é muito importante. Então, se você acordou hoje, tá triste, tá angustiado, tá chateado, foi almoçar, e aí a comida não tá nem descendo legal, sintoniza aí legal com a gente aí, sabe por quê? Você vai ver que tudo vai mudar. Você vai ter um outro entendimento hoje, você vai sentir uma alegria nova, diferente, porque é para isso que serve esse programa, Raquel. É para trazer alegria para as pessoas, para trazer um renovo na sua vida, tá bom? Na sua vida. Não pode deixar de estar conosco toda quarta-feira, de 12h a 1h. É pouquinho, é uma porçãozinha diária, né? Mas vai te alimentar bastante. É um alimento para complementar o alimento físico, não é isso que a gente traz esse programa. É feito com amor, com carinho para você. Não deixa de estar conosco toda quarta. Convida seus amigos, fala com a sua família, né? Compartilha. Toda semana. Por enquanto é toda quarta-feira, né? Mas um dia teremos mais programas aí durante a semana, em nome de Jesus, porque eu sou dessas, que eu penso mesmo, né? Tô sempre perguntando, Senhor, é só isso? Tem mais? Aí Deus vai falando. Muito bem. Raquel, é contigo. Boa tarde, é um grande prazer estarmos aqui em mais um episódio do nosso podcast Fala Comigo Deus. Aproveita para abrir bem o seu ouvido para você ouvir aquilo que Deus tem para falar com você nessa tarde. Hoje, o nosso programa vai ser muito especial. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o Natan, e ele veio fazer um convite. Gente, é um convite, sabe assim, quando você recebe aquele convite para um evento especial, para um evento VIP. Único, aquele evento que você não estava nem imaginando. Imagina, hoje você vai ter a oportunidade de receber esse convite. E sabe de uma coisa, Ângela? Fala. Esse convite é para todos. A gente não vai fazer um sorteio aqui no programa. Diga a verdade. A gente não vai escolher só um para receber esse convite. Que legal. Esse convite é para todos. Que barato, e legal. O Natan, ele vai ser o nosso mensageiro dessa tarde, assim. Ele trouxe, né, esse convite, vai ser aberto aqui para você. E você vai ficar sabendo para que evento é esse convite. Então, fica ligado aí. Fala com todos os seus amigos, manda para as suas redes sociais, para os seus contatos, vai mandando aí o nosso link para que todos também recebam esse convite. Você não vai querer ficar com esse convite só para você, né? Isso não é justo. Para com isso. Vamos divulgar o convite que você vai receber nesta tarde. Muito bem. E aí nós temos o quê? Nossos patrocinadores, Isso, Raquel. nossos Não patrocinadores. podemos esquecer, né, a Qualificar Rarice. Elas são duas empresas de prestação de mão de obra. Sabia que a Qualificar agora ela também vai construir? Eita, vai construir tá casa, hein? vai construir, em nome de Jesus. Que maravilha. Na fé de Deus, né? Amém. Na fé do Senhor Eu creio, Jesus eu Cristo, creio. né? Crescer para gerar mais emprego. Nesse ano Isso. vai ser um ano de vitória aqui. Eu creio. Nós estamos na expectativa, né? Orando, vamos continuar orando. Por que é importante o crescimento delas? Porque são elas que mantêm esse programa, Isso. né? São essas empresas que bancam tudo. Mas se você quiser ser patrocinador ou patrocinadora do programa, é só contactar Fique à vontade. com a produção do programa e ficar à vontade em fazer aí, ó, né? Colocar aí suas doações, aí, não tem problema nenhum, não. A gente aceita, né? Não tem Com problema, certeza. né? Muito bem. Vamos falar então das redes sociais, Sim, né, das sim. nossas patrocinadoras para você entrar em contato, tá? Então nós temos @qualificar cervicos, sem cedilha, @qualificar cervicos, e nós temos @r.a.rice com 2 S. @r.a.rice com 2 R's. Beleza. Eu quero falar também sobre as nossas redes sociais, do nosso programa. Não pode esquecer. Não podemos esquecer. Então, acessa lá. Nós temos no Instagram, nós temos @Fala Comigo Deuscast. @Fala Comigo Deuscast. Entra lá no Instagram, passa a nos seguir, divulga também a nossa rede social, divulga o nosso programa, tá bom? E no YouTube nós temos
podcast Fala Comigo Deus. Não deixa de se inscrever, dá um like. Ativar o sininho. Ativa o Importante. sininho para você receber todas as notificações. E compartilhar, quando nós estivermos no Raquel. ar. E Isso compartilhar. aí, compartilha, Que vai ajudar divulga, bastante. fala com todos os seus amigos. Tá bom? Muito Bom, bem. nessa tarde, nós vamos conversar com um jovem servo de Deus. E ele tem experimentado a presença de Jesus na sua vida e a obediência aos ensinamentos bíblicos. Então, ele é um homem de Deus, um homem que deixa o Espírito Santo guiar a vida dele, que aplica esses ensinamentos bíblicos em cada área da sua vida. Como eu já falei, né, como eu já dei um spoilerzinho, nessa tarde ele tem um convite muito especial para fazer a todos vocês, né? Então, quem não gostaria de ser convidado para um evento VIP de alto nível? Daqui a pouco você vai saber que convite é esse. Não pode ainda falar, Natan. Muito bem. Natan, dá um alôzinho aí para quem está nos assistindo aí. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. Meu nome é Natan e é um enorme prazer poder estar aqui nesse podcast para te fazer um convite. Um convite, assim, irrecusável. Um convite que ninguém, em sã consciência, recusaria. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse convite, um pouquinho mais do quanto você que nos assiste é especial a ponto de receber esse convite maravilhoso. Muito bem. Nossa, então, já tô curiosa para saber. Vamos aproveitar e você não quer fazer a apresentação do nosso Claro. convidado especial? Nossa, eu tô muito curiosa. Eu quero saber que convite é. não Eu já tô fala quase até aceitando eu. sem saber qual é. É Porque porque ela é produtora, muito mas ela também não me valorizado. contou nada não. Eu tô aqui, ó. Tô boiando aqui, ó. Você já Mas- vai saber. Mas já você quero vai saber, sabe? Mulher é curiosa, né, Natan? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Então, o Natan, ele é um jovem cristão. Ele é casado com Raíssa Lazari, né? Fazem parte da mesma igreja, faz parte da igreja evangélica congregacional do Encantado. É um ex-militar da Marinha do Brasil, Natan, graduando em nutrição pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é estagiário em nutrição, está fazendo estágio, então, no seu curso, né? Em clínica no laboratório de morfometria, metabolismo e doenças cardiovasculares. Olha, gente, que nome, deve ser uma coisa muito chique, hein? Porque o nome é imponente, né? E esse laboratório é da UERJ e ele é aluno do CNPq em projeto de pesquisa. Também, juntamente com tudo isso, ele é estudante de teologia. Ele é presidente da União de Jovens da sua igreja, como eu já falei, da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado, e ele é o baterista no Ministério de Louvor. Vamos começar então, Natan. Vamos lá. Muito bem, é um prazer enorme receber você, Natan. Agora, uma curiosidade que eu não sabia é que você está cursando teologia, né? Já já vai ser um pastor. Maravilha. Passa rápido, tá? Em que fase? Então, na verdade, eu falar que estudo teologia é quase que uma pegadinha, né? As pessoas, quando me ouvem falar que eu estou estudando teologia, elas pensam que eu estou fazendo, Tá que eu tô seminário? fazendo seminário. Não Mas tá, não? Ah. Porque, olha, a minha vida, ela é dividida, a minha parte dos estudos da minha vida, eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar, ela é dividida em duas partes aí. A nutrição, que é o que eu estou fazendo como graduação, minha faculdade. Eu Pra sua gosto profissão, muito de né? estudar. E teologia. Então, o meu pai é pastor, então às vezes eu vou lá na casa do meu pai e eu pego estuda lá os com livros ele. dele todos, lá de exegese, de hermenêutica, Tá bom. eu pego os comentários bíblicos, eu fico aqui estudando em casa sobre teologia, sobre Deus, sobre o nosso Pai, porque isso é algo muito precioso para nós e eu gosto muito de saber um pouquinho mais sobre quem Deus é. Então você é um Entendi. autodidata, né? Você não está fazendo um curso assim, numa Exatamente. instituição. Aprendendo por Sim. si só. Muito Maneiro. bom. Muito bem. Mas eu vou começar as perguntas. Mesmo assim, eu vou começar porque você que está aí quer escutar o Natan respondendo as perguntas. Então vamos lá, Natan. A primeira pergunta é: você nasceu em um lar evangélico. Você falou que seu pai também é pastor, correto? É pastor, né? Sim. Muito bem. Como foi seu encontro com Jesus? Teve de assumir um compromisso individual com ele? Olha, o meu encontro com Jesus, ele é muito diferente do que acontece com a maioria das pessoas. Quando a gente
até vê os relatos bíblicos, a gente vê, por exemplo, que Paulo, ele teve um encontro marcante ali com Jesus no caminho para Damasco. A gente consegue identificar na Bíblia alguns encontros marcantes com Deus. Eu não tive esse encontro. É meio... Nunca aconteceu nada Porque eu nasci num berço evangélico. E quando eu falo que eu nunca tive um encontro com Jesus, um encontro com Deus, não é um encontro da minha alma, do meu espírito, um encontro meu com Jesus. Eu estou falando sobre aquele encontro marcante que você larga tudo que você está fazendo e você segue a Cristo. Sabe? Quando muitas pessoas vão dar o testemunho e elas falam assim, eu às vezes usava drogas, eu às vezes fazia alguma coisa de errado ali, que minha vida toda era muito errada e eu parei de fazer isso. O que acontece? Nascer num lar evangélico me fez engatinhar praticamente dentro da igreja. Eu sei bem o que é isso. Eu fui me percebendo cristão antes de ter um encontro efetivo com Jesus. Então, como é que minha conversão se deu? Minha conversão se deu eu dentro da igreja, já fazendo todas as coisas que a gente vai fazendo dentro da igreja, tocando em ministério de louvor, falando para adolescente na época. Em algum momento, Deus ele toca no meu coração e ele exige de mim um compromisso. Uau! A minha vida era muito próxima da vida que eu tenho hoje em relação à igreja. E eu queria separar um pouco isso hoje. Tipo, a minha vida, ela era muito próxima do que eu tenho hoje quanto igreja no sentido de trabalho. Eu sempre trabalhei muito na igreja. Mas existe um momento em que Deus tocou no meu coração e ele falou assim, olha, você tá esse tempo todo na igreja, você me conhece, você trabalha para mim, mas eu preciso que você assuma um compromisso comigo. Eu preciso... E eu, na hora, eu pensei assim, eu já assumi um compromisso. Eu tô trabalhando aqui. Eu tô falando da sua palavra. Eu tô tocando no ministério de louvor. E ele, não. Eu preciso que você assuma um compromisso pessoal comigo. Ali foi o marco, assim, da minha história com Jesus. Eu tinha cerca de 14 anos. Eu tava num congresso. Isso aconteceu em 2006. Eu lembro exatamente, assim, o cenário onde eu estava. E... naquele momento ali eu percebi que filhos de peixe não é peixinho. É peixinho. Interessante. Você se deu conta de que você não estava indo à igreja, tendo aquelas atividades só porque os seus pais te ensinaram, só porque os seus pais te levaram para a igreja, né? Desde que você era bebezinho. Não era só por isso. Você tinha o seu relacionamento, né? Individual, pessoal com Deus. E ali, naquele momento, você estava assumindo um compromisso. Exatamente. Seria isso? Sim. Ou você era próximo de Deus e não estava ainda com Deus de verdade? Eu acredito que muitas pessoas hoje, dentro da igreja, estão muito próximas de Deus, mas ainda não estão com ele, em Deus. Em Deus, é isso. E isso é muito comum no nosso meio, quando nós nos dedicamos às vezes à obra, nós achamos que aquilo nos legitima a entrar no reino de Deus. Nos legitima como filhos. O próprio texto, né, Jesus falando de algumas pessoas que falavam: Senhor, eu expulsei demônios em seu nome. Senhor, eu preguei em seu nome. E ele fala, olha, apartai-vos de mim. Fica longe porque eu não conheço vocês. E esse para mim foi o grande marco dentro da minha vida como cristão. De alguém que estava trabalhando para Deus, mas ainda não conhecia o Deus daquele que regia aquele trabalho. E a minha vida, assim... não teve uma questão de tipo, olha, você se reconhecer como pecador, sabe? Tipo, durante o meu tempo trabalhando na igreja, eu achava que eu não era pecador. Porque minha vida estava certinha. Eu tocava, meus pais eram cristãos, eu não era obediente. Mas quando eu tava agora na adolescência, né? Quando eu era mais novo, eu era nem tanto. Mas nessa época da adolescência, tava certinho.
eu não me identificava como um pecador. Eu acho que esse foi o grande... Quando eu falei assim, que eu não tive aquele encontro de não, você é um miserável pecador, de você perceber isso, era disso que eu estava falando. Jesus tocou no meu coração de uma maneira tão calma, de uma maneira tão suave, de falar assim, tá tudo certinho, né? Mas Gente, que lindo, tá né? faltando Falta alguma alguma coisa. Que experiência que você teve. Não é? Impactante isso. Diferente realmente da maioria, né? É bem, bem diferente mesmo. E eu me lembrei agora de um personagem bíblico, né, de Jó, quando ele era um homem íntegro. O próprio Deus se refere a ele, né, como um homem íntegro que seguia a Deus. E ele tinha tanto temor a Deus que ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos pela possibilidade de os filhos terem pecado. Então, olha aquele homem certinho, tipo como o Natan está relatando aqui, né? Todo certinho, fazia os sacrifícios, andava com Deus. E aí ele teve aquela experiência toda, aquele sofrimento, e no final ele fala, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu tenho um relacionamento contigo, agora eu tenho um verdadeiro conhecimento de quem tu és. Então, eu me lembrei que é uma história bem semelhante, né? A gente precisa ter esse momento de decisão, de ter um compromisso com Deus. Exatamente. Então, não são as nossas obras, não é o fato de nós fazermos coisas certinhas, coisas agradáveis a Deus. Até algumas coisas que estão relatadas na Bíblia que a gente deve fazer. Não é isso que vai fazer com que nós realmente tenhamos esse compromisso com Deus. Mas é uma escolha nossa. Um novo nascimento. Verdadeiro. Isso aí, um novo nascimento. Tem que acontecer. Exatamente. Isso. Você tem que, de qualquer maneira, o cristão, uma pessoa, para ser cristão, ele tem que morrer. Exatamente. Isso aí. E nascer de novo, né? Exatamente. Isso. Como Nicodemo, né, que falava, Isso. falou, né? Exatamente. Nicodemo. Tem que acontecer. Se não tiver esse processo, não aconteceu nada. Você não foi transformado. Assim, é muito lindo você falar isso aqui nesse programa, perfeito. porque deve ter muitas pessoas na igreja Com essa dúvida. condição. E também com dúvida, e né? nessa condição, sem até entender. Deve ter um conflito enorme dentro de si. Sim. Mas continua aí, Natan, que a gente... é muito gostoso, tá muito lindo. Vai lá, continua falando aí com a gente aí. Quer falar mais sobre isso? Um pouquinho sobre isso que eu achei muito importante. Nesse encontro com Jesus, independente se o encontro com Jesus ele é um encontro explosivo, se o encontro com Deus é aquele encontro marcante, como foi com Moisés, como foi com Paulo, ou é um encontro mais suave, como aconteceu comigo. Jesus tocar no meu coração ali de maneira mais suave, independente disso. É nesse momento em que a gente realmente se reconhece como pecador. É nesse momento que a gente realmente se reconhece com as nossas incapacidades de comprar o nosso lugar no reino. Eu acho que isso para mim foi o que me marcou mais. É porque eu achava que por estar tentando seguir um caminho certo, correto, aos meus olhos, eu conseguiria alcançar alguma coisa diante de Deus. E foi nesse momento que ele falou, olha, isso que você está falando é o maior dos pecados. Você tentar comprar de mim, você me desonra quando você tenta comprar algo que eu estou te dando de graça, que eu estou te dando através do sacrifício de Jesus. Aquilo ali, eu acho que se eu tivesse cometido todos os outros pecados do mundo, não teria me marcado tanto, não teria, me doído tanto quanto Jesus ter me dito isso. De, olha, esse comportamento seu, de achar que pelas suas obras, de achar que pelo seu esforço, você vai alcançar alguma coisa diante de mim. Isso me desagrada e me desagrada muito. Porque você passava por cima do sacrifício dele. Né? Exatamente. Você rasgava pro sacrifício dele. Exatamente. Você não se importava. Você achava que o valor era teu, né? Sim. Impressionante, olha. Muitas pessoas precisam ouvir saber isso disso. é importante. Você que está aí comendo, está com uma tristeza, ou que não se encontrou ainda de verdade com Jesus, presta atenção nesse testemunho do Natan, que hoje vai mudar, vai cair as escamas dos teus olhos, porque é importante cair a escama, né? Isso. Às vezes você está vivendo com escamas, não está entendendo o processo. Sim. Não compreendeu ainda a razão, não compreendeu o motivo de Jesus morrer lá, até ter tanta dor por nós, né? Sim. Por você. Vamos lá. Natan, eu fico mais feliz ainda de você estar aqui,
Porque é lindo, né, a gente poder ouvir isso numa tarde de quarta-feira, num programa Fala Comigo Deus, ter um jovem com esse entendimento e que Deus falou, porque Deus fala mesmo, né? Fala. O Isso. próprio Espírito Santo vai revelando. Aí me diz, a palavra de Deus te ajudou nesse processo de clareza? Ajudou muito. Tá, então eu quero que você fale, porque às vezes as pessoas estão longe da palavra. Elas querem ter um encontro com Deus, mas não sabem nem como. Mas é através de quê? Quem traz a revelação? O que revela pra gente? É a palavra. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Nesse período, eu estava em uma escola bíblica dominical. Hoje a escola bíblica dominical às vezes acaba até entrando um pouco em descrédito, as pessoas acabam não dando tanto valor, mas é essencial na vida da igreja, é essencial na vida do cristão, do crente. E eu numa escola bíblica dominical, meu pai estava ministrando a aula e ele estava falando exatamente sobre o texto que você falou, sobre Nicodemos e o que era necessário para que nascesse de novo, e ele estava explicando sobre batismo. Naquele momento ali, que foi posterior a esse encontro com Jesus aqui, reforçou ainda mais aquele texto de Nicodemos ali, que é narrado no livro de João, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, em que existia alguém que entendia praticamente tudo da palavra de Deus. Um estudioso também, Um estudioso da palavra de Deus. E Jesus fala para ele assim, olha, é simples. Você só precisa nascer Morrer e nascer de novo. morrer e nascer de novo. E aquele estudioso, aquele cara que conseguia fazer conexões incríveis da palavra de Deus, conseguia fazer explicações, era um grande mestre em Israel, incríveis da palavra de Deus, ele não conseguiu compreender. Meu pai, quando explicava sobre aquilo, eu já havia me batizado, e aí eu me batizei com 12 anos e tive um encontro com Deus com 14, que eu falei aqui. Percebe como as coisas não caminham certinho, como a gente às vezes acha que caminha, Batizou, que tá acaba com resolvido o outro. o Você se problema. converter primeiro, depois você se batizar. Quando eu me batizei, ainda não tinha essa compreensão. Quando meu pai explicou aquele texto, o texto bíblico, eu aprofundei ainda mais. Eu lembrei daquele encontro que eu tive com Jesus e falei, cara, é através da Bíblia que eu preciso me conectar um pouco mais com Deus, com Jesus, que eu preciso entender aquilo que Jesus estava falando comigo já fazia muito tempo. Eu preciso entender isso à luz da Bíblia. Porque em momento nenhum Jesus descredibiliza o conhecimento de Nicodemos. O que Jesus está dizendo ali é que aquele conhecimento ali, Era embora pouco. seja um conhecimento muito grande, era pouco. raso. Era raso, frente à grandeza do amor de Cristo e frente à grandeza Isso. do reino de Deus. Isso. Mas, naquele texto, naquele dia que meu pai estava me explicando aquilo, o que me chamou a atenção foi justamente o fato de Nicodemos ser um estudioso. Porque eu acredito que, através do estudo da Bíblia, através dos textos bíblicos, nós conseguimos nos aprofundar e conhecer um pouco mais daquele que nos criou. E acredito que Nicodemos saiu daquela conversa ali agora com 2 grandes áreas do conhecimento. Eu sou alguém realmente muito ligado a essas questões de áreas do conhecimento, de estudos, e Nicodemos ele tinha agora, em uma mão, um conhecimento teórico, que Enorme. era enorme. Ele tinha na outra mão agora um conhecimento Espiritual. prático espiritual. E juntando isso, eu acho que não tem quem imbatível. segure. É É imbatível imbatível. um cristão que consiga juntar isso. perfeito, Então a palavra de perfeito. Deus É fundamental. É fundamental. Ah, que É lindo, fundamental mesmo. Né? Ela é guia, né? Ela disciplina, orienta, né? Ela estimula e transforma. Ninguém consegue transformação sem a palavra. Ninguém consegue nem se firmar. É um engano. Se você pensa que você é de Deus e não quer ler a Bíblia, você está completamente enganado pelo diabo. Tem que ler a Refletir sobre Bíblia, isso. tem que pensar. É por isso que eu até falei, porque eu sabia, eu tinha logo certeza, né? Eu te conheço, sei que você é um homem que tem uma palavra abençoada, mas eu vejo a importância que você dá, né, na leitura da Bíblia, que a gente tem que estimular as pessoas Sim. a ler a Bíblia. Como é que você pode ser um cristão ou uma cristã que não lê a Bíblia? Ler a Bíblia é o quê? Fundamental. Fundamental. Fundamental.
Fundamental. Muito bem. Vamos partir para a segunda pergunta. Ai. Nesta tarde, você é o mensageiro de um convite. Agora, pois. Ai, meu Deus. Chegou Agora a chegou a hora. hora, Raquel, te pego. Chegou a hora. Então, conte pra nós, que convite é esse, amigo? Que a Raquel tá fazendo tanto suspense. Ai, meu Deus. Acho que esse convite, ele é um convite irrecusável, porque é um convite de Deus, do Rei de todas as coisas, Uau. do Criador de todas as coisas, do nosso Senhor, um convite para estar com Ele na eternidade. Nossa, mas como é que é Então, isso? você fala virado pra câmera 3, por favor. Merece. Você dá uma atenção à câmera 3, por favor. A gente costuma falar que o convite é um convite para ir para o céu. A gente às vezes fala que o convite é um convite para que a gente se arrependa e tenha Jesus como Salvador. A gente costuma falar que é um convite para que você largue a sua vida humana e tenha uma vida espiritual. Todas essas coisas estão corretas à luz da Bíblia. Mas hoje eu venho trazer uma forma diferente, talvez, de você enxergar esse convite. Porque nós somos chamados filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Então é um convite que ele faz para que você volte para casa Uau. e esteja com o seu pai na eternidade. Não tem como Meu Deus. mensurar o tamanho, a grandiosidade de um convite desse. Para que eu agora, filho do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, possa estar agora em casa com ele Amém. por toda a eternidade. Glória Esse é a o Deus. convite essa noite. Arrasou, Que convite muito é bom, esse? Meu Deus. É, E como é que a gente Recusável. faz para aceitar esse convite? Fala mais aí desse convite. Como é que é isso? verdade. Olha, eu vou trazer um texto aqui de Sim. Lucas Ah, que bom. que Tá na Bíblia esse convite? tá na Bíblia esse convite. Caramba. Que fala bastante sobre esse convite. Jesus, ele muitas vezes ele fala através de parábolas. Então ele usa algumas figuras que eram muito típicas, algumas figuras que eram muito próprias da época, da cultura da época, que aquelas pessoas que habitavam Israel na época, elas compreenderiam de maneira Mais talvez fácil. até fácil. E Jesus traz essas parábolas para que aquelas pessoas pudessem entender. Como o convite era algo muito complexo, porque pensar no reino espiritual às vezes é complexo. Pensar em algo que a gente ainda não está vendo é um pouco complexo. E como o convite é algo muito importante, Jesus ele está usando uma parábola aqui para explicar sobre esse convite. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 15. Vamos ler aqui rapidinho? Vamos, sim, é importante. Ó, Lucas, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois, disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Nossa. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eita. Olha só, hein? É, não é mole não. E é de verdade, hein?
E é assim até hoje. É assim até hoje. Jesus ele traz aqui uma parábola. Para que a gente consiga compreender essa parábola, existe uma máxima que diz o seguinte: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, para que a gente consiga entender essa parábola, que eu estava falando que às vezes pode parecer um pouco complexo e realmente às vezes é um pouco difícil, a gente precisa olhar a Bíblia como um todo. Deus, como eu estava falando no início, é um Deus relacional. É um Deus que quer te chamar de filho. Você que está nos assistindo, Deus é um Deus que quer te chamar de filho. Que é uma boa relação com você. Que é uma boa relação com você. Isso é muito lindo. Isso é lindo e muito profundo. Muito. E aí, Deus ele vai dando pistas ao longo da Bíblia que ele é um Deus relacional. Que ele quer te chamar de filho. Que pistas são essas? Quando a gente olha lá para Êxodo 12, a gente vê a instauração da primeira ceia. O contexto era aquele contexto do povo saindo do Egito, que precisava passar nos umbrais da porta o sangue para quando o anjo passasse da morte, passasse ali, não ferisse aquela casa. E ali foi instaurado a ceia. Essa ceia está apontando para Cristo. É o cordeiro que teria que ser morto para que aquele sangue fosse passado nos umbrais da porta e para que aquela família pudesse comer da carne daquele cordeiro. Aquela passagem estava apontando para Cristo. E por que Deus é um Deus relacional? Deus é um Deus tão relacional que ele usa a figura da mesa para fazer esses apontamentos. Uau. Olha só onde é que nós estamos. Falar da união, para falar da convivência. Os encontros à mesa, falar, né? Os encontros à mesa. Que lindo. A mesa é um lugar maravilhoso de comunhão, que está sendo esquecido por causa de redes sociais, às vezes, de celular. As pessoas não sentam mais à mesa. E quando sentam, às vezes estão se comunicando, cada um no seu celular, Exatamente. Né? Isolados. Exatamente. E Deus ele tem esse cuidado, ele usa o símbolo da mesa como uma forma de mostrar que ele é um Deus relacional, que é um Deus que quer ter uma relação próxima e íntima contigo, um Deus que quer se assentar à mesa com você. E aí, através do plano de Deus para que nós possamos nos tornar filhos, essa mesa está apontando para Cristo, que viria posteriormente para morrer pelos nossos pecados. Então, Êxodo 12 é um dos apontamentos. Depois disso, o que acontece? Êxodo 25 diz que Deus dá algumas instruções para Moisés para ele fazer o tabernáculo. Tabernáculo era o lugar onde Deus está dando as instruções para que Moisés construísse, para que a presença dele pudesse habitar no meio do povo e o povo pudesse corresponder através dos seus sacrifícios. Isso era o tabernáculo, que depois se torna o templo, né? Salomão ele constrói o templo e aquele tabernáculo ali segue um modelo de templo. Mais uma vez, Deus, através da instrução a Moisés de como fazer esse tabernáculo, está apontando para relacionamento e como ele quer, através de Cristo, nos chamar de filhos. Como assim? Dentro do tabernáculo tinha uma grande mesa e nessa mesa tinha 12 pães. O nome dessa mesa era a mesa da propiciação. Nessa mesa da proposição, mesa da proposição. Nessa mesa, e tinha 12 pães, somente o sacerdote poderia comer. Então, o sacerdote entrava ali e somente o sacerdote, que era aquele que era legítimo para entregar o sacrifício diante de Deus, só o sacerdote poderia comer. Mais uma vez, Deus como alguém relacional, apontando para Cristo, querendo nos chamar de filhos, em uma mesa. Em Lucas, agora, nós estamos vendo o convite para um banquete. Estamos vendo agora o convite de novo à mesa. E agora o próprio Jesus está à mesa agora, cumprindo todas essas indicações que Deus está dando lá atrás para que as pessoas possam aceitar o convite que Jesus está fazendo agora, para que eles se assentem com ele numa mesa. E se relacione com ele. E se relacione com ele. Isso. É exatamente isso que está acontecendo aqui no texto de Lucas 14, 15. Ó, se vocês estão em casa, Raquel, Ângela, a gente falou isso tudo e parece tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. É quase que unânime que ninguém recusaria esse convite. Pensa. Verdade.
Jesus te chamando para sentar na mesa com ele. Meu O Deus. próprio. O próprio Jesus. Não dá para recusar esse convite. Mas tem gente que teve gente que recusou. Impressionante. E muita gente, não foi pouca. Impressionante. de maneira impressionante, algumas pessoas recusaram esse convite. E as desculpas as mais esfarrapadas possíveis. As desculpas as mais esfarrapadas. E aí o texto continua dizendo, de maneira impressionante, que algumas pessoas recusaram esse convite. A primeira pessoa, ela fala o seguinte: olha, eu comprei um campo, não vou poder ir. Tem que ir lá cuidar do campo. Eu tenho que cuidar do campo. Existiam 2 princípios para a gente poder entender essa parte inicial dessa parábola, que rodeava ali a cultura do Oriente Médio da época. A primeira cultura ali, o primeiro fato ali cultural da época era o seguinte: sempre haviam 2 convites. Como assim? Primeiro, quem ia dar a festa chamava os convidados. Esses convidados, eles confirmavam: olha, nós vamos. Quando o Senhor sabia quantos convidados viriam, ele preparava a comida para aqueles convidados. Eu costumo brincar que naquela época não tinha iFood. Então, a comida era um pouquinho mais difícil de fazer. Então, aquele senhor, ele precisava matar um animal para poder alimentar aquelas pessoas. Só que ele precisava saber quantas pessoas vão vir. Sim. Se- Tipo o save the date que a gente usa hoje, tipo, né? hoje é o nosso save the date. Para você Isso. confirmar, guardar aquela data ali. Isso. E aí, quando as pessoas confirmavam, ele sabia: ó, vai vir 2 pessoas jantar comigo, então eu vou preparar aqui um ganso, vou preparar um pato. Vai vir 8 Proporcional, pessoas, né? proporcional, vai vir 8 pessoas, um porco. Vai vir 50 pessoas, um novilho. Vai vir mais pessoas, um boi. Ele precisava dessa Claro. confirmação primeiro. Depois que aquelas pessoas confirmavam, aquele senhor, ele matava o animal. E o animal estava pronto para ser consumido, aquela ceia já estava preparada, estava tudo posto. Ele mandava o servo ir lá e chamar as pessoas. É nesse momento aqui, desse segundo convite, em que o servo está indo lá só chamar as pessoas que já haviam confirmado que essas pessoas estão recusando. Olha o tamanho do descaso dessas pessoas. Sim. Elas já haviam se comprometido com esse senhor. Essa é a profundidade desse texto, porque essas pessoas para quem Jesus está falando, o texto está dentro de um contexto em que Jesus está à mesa com os principais fariseus. São aquelas pessoas que conhecem da lei, são aquelas pessoas do povo de Israel, aquelas pessoas que Deus havia feito promessas desde Abraão. Essas pessoas já haviam aceitado primeiramente esse convite por ser povo de Deus, por ser de Israel, por estar debaixo da linhagem de Abraão, por estar debaixo de uma promessa. Era obrigação desse povo agora corresponder a esse compromisso agora que eles tinham para com Deus e aceitar esse convite. Mas como a gente falou aqui, de maneira inimaginável, eles começam a recusar. O primeiro fala o seguinte: olha, eu comprei um campo. Na cultura de Israel, e a gente consegue saber disso através de alguns relatos históricos. Então, na cultura de Israel, a pessoa não comprava um campo sem antes saber exatamente palmo a palmo aonde é o que tinha no campo. Então, verificar. Então, essa desculpa aqui é uma desculpa esfarrapada. Sim. Não colou essa desculpa aqui. O segundo, o que o segundo fala? Olha, eu comprei uma junta de bois. O que é uma junta de bois? É um conjunto de bois para arar a terra. Arar a terra é algo muito difícil, então eles botavam um arado no boi, o boi ia puxando ali e fazia aquele suco na terra, aquele vinco na terra para poder jogar a semente ali. Ninguém comprava uma junta de bois sem antes testar os bois. Inclusive, relatos históricos de Israel que nas feiras onde se vendia essas juntas de bois, normalmente o lugar onde estava sendo vendido ficava perto de uma terra para que eles pudessem testar. É tipo test drive hoje, vai comprar um carro, vou fazer um test drive. Isso aí. Ou então aquela pessoa ia na casa, né, no terreno daquela pessoa que estava vendendo. E testar. Para poder ver, como é que tá esses bois. Por quê? Um boi às vezes não trabalhava muito bem com o outro. Um era muito forte, o outro não era tão fraco. Né? E aí o serviço não rendia. Então, desculpa mais uma vez esfarrapada. Essa pessoa aqui, ela normalmente conhecia os bois que ela iria comprar. O que o terceiro aqui tá dizendo no texto? Estou aqui no 19, no 20.
Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Esse texto aqui ele é um pouco mais difícil. Por quê? Em Deuteronômio existia uma condição que se você fosse recém-casado, você não precisaria atender o chamado para a guerra. Em Deuteronômio tem esse texto. Então muitas pessoas utilizam desse texto para dizer assim, não, essa desculpa aqui, ela é pertinente diante da lei. É uma desculpa, não é uma desculpa esfarrapada. Mas não. Em Deuteronômio é expresso, é nítido e claro de que essa condição é uma condição para a guerra. Só por esse motivo. Só por esse motivo. Entendi. Não tem essa condição aqui. Inclusive, ele poderia levar a própria esposa. Vamos desfrutar do banquete Vamos pro juntos. banquete. Claro. Desculpa esfarrapada. E Meu aí, Deus. no 21, diz o seguinte: voltando o servo, contou tudo ao seu senhor, e o senhor ficou irado. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Eu vou seguir aqui porque tem mais uma parte aqui linda nesse texto. Depois lhe disse o servo: Senhor, foi feito como o senhor mandou, mas ainda há lugar. E aí ele respondeu: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Aqui a gente às vezes pode pensar assim, então essas pessoas só foram convidadas porque os outros recusaram? Não. Não, porque havia lugar para todos, né? E havia lugar para todos Caramba. e era plano de Deus que todos estivessem. Sim. Às vezes a gente lê esse texto aqui e a explicação do texto é que o povo de Israel é chamado primeiro e parece que porque eles não aceitaram, Os outros que foram chamados. Não. Em Isaías, eu até separei esse texto aqui. Em Isaías 25:6, diz o seguinte, lá em Isaías 25:6, Deus prepara um banquete, é exatamente o que está escrito aqui, Nossa. para todas as nações. Isaías é centenas de antes disso aqui estar acontecendo, antes de verdade. Jesus estar aqui. Antes disso aqui estar acontecendo, já era plano de Deus que todos estivessem com ele sentados à mesa, participassem disso aqui. Então, você que está assistindo, não se sinta menosprezado de maneira nenhuma. Então Deus vai chamar primeiro alguns e eu vou ficar por último. Não, é plano de Deus que você participe da mesa com ele. Mas Deus chamou primeiro o povo de Israel e depois nós. Sempre foi plano de Deus que todos nós juntos estivéssemos à mesa com ele. Que lindo. Você é muito especial para Deus. Você, Raquel, você, Ângela, Tô eu. me sentindo. Nós somos muito especiais mas eu para sou Deus. mesmo, eu sei que sou. É mesmo. Somos escolhidos mesmo, né? Amém. Escolhidos. E como é que mesmo. faz para aceitar esse convite? Olha, Na atualidade. para a gente poder falar desse convite na atualidade, eu vou usar um outro texto de Atos. A gente veio lá de Êxodo, passamos É por bom, Isaías, Passeio pela Bíblia. estamos em Em Lucas. uma hora, né? Estou amando isso. Pouco Que menos de uma delícia. hora. Sim, e a gente vai Delícia. entrar num texto de Atos que diz Aham. o seguinte, eu vou abrir aqui minha Bíblia rapidinho, Sim, a gente quer saber o texto. que Atos, no capítulo 1, importante. no versículo 9, no versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, agora que vem o pulo do gato, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebe aqui que existe uma progressão? Olha, os Primeiro discípulos aqui. vão receber o Espírito Santo, mas Depois vocês vão ser ali. testemunhas aonde? Aqui. Aqui e depois. Lá, ali. Depois, Lá. colar, né? Lá Depois mais pra frente, lá, mais e pra lá mais na frente. É. No Antigo Testamento era um movimento que a gente chama de centrípedo. É um movimento de fora para dentro. O que é isso? O templo estava em Jerusalém. As pessoas que eram de outras nações precisavam vir de outras nações para Jerusalém. A partir da morte, ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, esse movimento passa a ser um movimento centrífugo. Pra fora. De dentro para Pra fora. fora. Sim. Agora, os judeus, os discípulos, precisam pregar o evangelho, ser testemunhas de dentro
dali de Jerusalém, que era o foco, para fora. E isso nos conecta com o texto de Lucas, porque lembra que ele chama primeiro aqueles fariseus que estavam ali e o povo de Israel. Depois que ele fala aqui, olha, sai pela cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. E chama os necessitados, chama os coxos, chama os cegos. Depois que ele fala, sai pelos caminhos. Lembra aquele ditado que fala assim, todos os caminhos levam a Roma? Porque esses caminhos aqui eram aqueles caminhos fora da cidade que levavam tanto daquela cidade para outras cidades, tanto de outras cidades para dentro daquela cidade específica Já ali. expandiu. E aí, o texto de Lucas está seguindo a mesma progressão que Atos também está seguindo aqui. Sim. Atos, na verdade, está seguindo a mesma progressão que Lucas está seguindo. E por que isso é importante com essa pergunta que você fez em relação a nos conectar com a atualidade? Como é que a gente faz para citar esse convite na atualidade? Porque agora, na atualidade, a forma de aceitar esse convite é ser, através do Espírito Santo, você ter o entendimento, porque é o que a Bíblia fala, que o Espírito Santo nos dá entendimento do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento do juízo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que acontece quando você não quer que essas pessoas queiram recusar esse convite. E o Espírito Santo nos convence da justiça. E para que você aceite esse convite hoje na atualidade, você precisa se convencer, que a gente estava falando lá desde o início, foi o que Jesus me convenceu disso, de que eu sou pecador, de que o meu esforço é insuficiente para comprar lugar nesse banquete, e de que só através de Jesus é que eu posso entrar nesse banquete. Ele é a minha credencial para que eu entre nesse banquete. E lá em Atos 16 diz o seguinte: crê somente em Jesus e tu e tua casa será salvo. Então, a resposta ela é até um pouco simples. Para que você aceite o convite, para que você possa participar disso hoje, você precisa simplesmente acreditar em Jesus Cristo de todo o seu coração. E assim, também no processo, né, de morte, ressurreição pelos nossos pecados, né? Ele morreu, sacrificou por nós. Isso é muito importante mesmo. Olha, Natan, você é um menino, né? É um homem de Deus, né? É uma pessoa que a gente vê, assim, muito iluminado, né? E vem aqui no programa para falar com uma profundidade tão grande, né? Coisas tão sérias, né? Porque a igreja está cheia de pessoas que não sabem nem o que está fazendo ali, né? Cheia de pessoas que... Eu sou filho do crente. Porque o pai tem obrigação de levar o filho. E um dia a palavra vai fazer efeito na vida daquela criança, né? De qualquer maneira, é o dever mesmo dos pais levar, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Mas não garante, né? Você afirmou aqui, com a sua experiência, que isso não garante a salvação de uma pessoa. Sim. Tem que ter um compromisso individual, tem que ter né? um nascimento, né, de verdade, né, uma experiência pessoal, pessoal, com o individual, Senhor, para poder realmente acontecer mesmo a transformação na vida daquele ser humano. Sim. E assim, pra gente, assim, é muito importante no programa Falar Comigo Deus, porque esse é um programa de horário de almoço. Tem muita gente perdida, muita gente que está com o pé no mundo e com o pé na igreja. Então, ele não está, na realidade, está com o pé na igreja, não está justamente com Jesus. Então, é muito oportuno você vir aqui, você é um jovem, né? Eu conheço o teu trabalho dentro da igreja, Raquel conhece, mas muitas pessoas estão nos assistindo não te conhece. E o que você está falando é de muita profundidade. Hoje a igreja perde muitos jovens, principalmente jovem. O adolescente, né? Perde muito, porque talvez não tenha eles não conseguem alcançar isso aí. Então, é bom falar num programa como esse, dar voz, né, a toda a interpretação que você teve, todos os acontecimentos, né, que você teve, todas as experiências que você teve, a gente poder falar disso vai edificar a vida de muita gente, Natan, pode ter certeza. Muitos jovens que estão te ouvindo, né, que vão te ouvir no futuro, porque esse programa vai aonde a gente nem imagina.
Eu creio, né? E muitos jovens vão te ouvir e vão ver, porque o teu olhar é o olhar de quem tem Jesus, de quem convive com Jesus, de quem entendeu, morreu e viveu para Cristo, vive para Cristo, né? Isso é muito importante. Raquel, eu acho que não precisa nem fazer mais perguntas, né? Eu acho que precisa pelo menos essa aqui no só. 4. É muito Tá importante bom. as pessoas Tá saberem. bem. Com relação ao reino de Deus, qual é a forma de se aceitar esse convite especial? Foi essa? Ah, não. Então é essa a última. Né? A respeito da convocação apresentada? 3. O convite de Deus, né? Então se sujeita às condições que cercam o homem. Isso é importante. De verdade. A rejeição ao convite tem consequências, não tem? Tem Isso consequências. É importante. No próprio texto de Lucas, a gente já consegue ver a consequência. Ó, no final, no último versículo que a gente leu aqui, diz assim: porque eu vos declaro, é o Senhor que está declarando, nenhum daqueles homens que foram convidados e deram as desculpas e não foram, provará da minha ceia. Ou seja, nossa, não vão pro céu, não foram. Que terror, hein? Olha só. Isso é um terror. Mas Isso é uma verdade, Raquel. Então. Olha uma verdade só. terrível. Uma verdade terrível. Pra você, Sim. foi lá naquele tempo, mas não é hoje também a mesma coisa? Sim. Não tem como Desculpa. entrar no reino de penetra. Nem com desculpa. E nem com desculpas. Não é uma Nossa, festa isso é que dá muito pra entrar de sério. penetra. Todos são convidados. Todos mas são nem convidados. todos conseguem participar. Porque depende de cada um aceitar esse convite. E por isso a gente falou tanto hoje sobre compromisso. Honrar o compromisso. É preciso que nós passemos agora a abdicar de algumas coisas, às vezes. É preciso que a gente abra a mão, às vezes, até um pouco do que a gente é, para que a gente consiga assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. E isso requer um nível de compromisso, de profundidade. Renúncia. Nossa, Você tá Muita. falando de renúncia. renúncia. É muito bom. Você é um jovem falando que tem que renunciar Renunciar para ao crescer seu com eu, Deus, a sua né? vontade. Sim. Né? Muito, muito bom. Isso é muito bom. Eu fico pensando o seguinte, né? Se a gente perguntar assim, você quer Deus na sua vida? Né? Todo mundo diz que vai quer. dizer que sim, né? Poxa, gente, quem nem sã consciência... Não, eu não quero. Né? Eu quero Até Deus. dizer, eu já tenho. Eu reconheço que Deus é uma pessoa boa, ele é bondoso, ele abençoa. E fez o mundo. Em relação ao banquete, tem muitas coisas boas, né? Tem comida gostosa nesse banquete, eu quero. Então, muitas pessoas vão dizer, né, que querem. Seria esse primeiro convite que você colocou aí. Sim. Né? Quando elas receberam a notificação, não pode botar meu nome. Eu quero sim, eu não vou rejeitar. Mas na hora de assumir o compromisso, Aí vieram a mas desculpa. para eu aceitar esse convite, eu tenho que abrir mão da minha vontade, né? Eu tenho que abrir mão dos meus valores, eu tenho que estar ali firme com Jesus, servindo, obedecendo a palavra. Aí pagar o preço. já não sei se eu quero aceitar esse convite. Tem né? que renunciar a algumas coisas, né? Então, eu acho que isso que precisa ficar muito claro hoje, né? E tá tudo dentro dessa mensagem que você trouxe. Que esse convite, ele é um convite bom, né? Inegavelmente, indubitavelmente, ninguém vai questionar isso. Mas é preciso ter esse compromisso para que esse convite seja realmente aceito. Para que esse Agora, convite vale se a cumpra. pena, viu, Raquel? Totalmente. Vale a pena, porque você tem paz, você tem a alegria de Jesus, do Espírito Santo. Aqui nesse mundo você ainda pode gozar de muitas coisas boas. Vale muito a pena. Né? Porque Isso. o Senhor, Ele te honra, né? Ele vai te botar por cabeça às vezes, vai te... né? Vai fazer do jeito dele. Ou não também. Mas aí tu vai também para onde, hein? Pro reino da glória, né? Uma rua, né? Lá no céu tem o quê? Eu nunca esqueço dessa imagem, né? Quando eu aprendi, quando era mais nova, que no céu as ruas são ruas de ouro, né? Ai, gente, pensa. Ai, eu adoro ouro. É por causa das ruas de ouro lá do céu. É muito maneiro, né? Já pensou morar com Jesus? Eu às vezes fecho os olhos, vejo aquela cadeira dourada, linda. Aí vejo Jesus ali à direita de Deus. Ai, daqui a pouco eu tô aí, Senhor, também. Daqui um pouquinho nós vamos estar aí com o Senhor.
Muito Amém. bom. Que fique isso no coração das pessoas. A alegria da gente ter esse relacionamento com Deus. Não ficar só de espectador. Não ficar só de quem conhece, como o Jó, que você bem citou. Mas participar da ceia. Conviver com ele. Ouvir a voz dele. Isso. É muito importante. As pessoas falam assim... Deus não fala, como é que não fala? Deus não fala, como é que você ouviu Deus? Mas a gente ouve a voz do Criador. Aquele que segue Ele, aquele que renuncia por Ele, aquele que serve a Ele, aquele que está no propósito dEle, ouve a voz dEle. Vai estar sempre na direção dEle, porque está ouvindo, né? Está vindo aquele sonzinho que é por aqui. Faz assim, né? Como você ouviu, né? Tá errado, ó. Tá me comprando, né? Tá querendo o quê? Passando por cima do meu sacrifício? Sim. Não valorizando, porque tem coisa pior, hein? Ele morreu na cruz por nós, pelo amor de Deus, né? Raquel, vamos terminar esse programa aí, Raquel, porque já tá na hora. Nós queremos agradecer muito a sua presença, Natan. Nossa... Como aprendi aqui com esse programa, e eu espero sinceramente que muitas pessoas possam entender a dimensão desse convite e que elas aceitem de todo o coração, que elas entendam que para aceitar esse convite, né, só tem uma forma, que é através da aceitação do sacrifício de Jesus feito na cruz, né? Aceitando a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, elas estarão aceitando esse convite de Deus para participarem desse banquete e dessa ceia. E você trouxe pra gente, né, esse convite. Você foi um ótimo mensageiro, viu? Olha, aquele que te enviou deve estar muito feliz, né? Nossa, ele entregou ali o meu convite, ele explicou o meu convite e foi realmente algo muito prazeroso, muito especial ter a sua presença aqui com a gente nessa tarde. Amém. E já aproveita, faz aí suas considerações finais. Olha, foi um grande prazer poder estar aqui nessa tarde maravilhosa, nesse podcast maravilhoso. É um prazer ainda maior poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, compartilhando com vocês esse convite maravilhoso, mas que requer de nós postura, requer de nós que nós aceitemos esse convite com compromisso com Jesus. Beleza. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Raquel, logo mais nós temos o quê, Raquel? Ih, meu Deus, a gente não pode deixar de falar, né, do nosso podcast. Não pode não, porque senão a Emê puxa a minha orelha. Podcast A Culpa é da Minha Mãe. E é maravilhoso, Você é um não programaço. Natan, você já se inscreveu lá no canal? Já. Dá o like, ativar o sininho. Qual é o horário do programa? É 17h57. Uau, que horário é esse? A culpa é da minha mãe. Eu e a Aimee que apresentamos, já que é uma bênção. Maravilhoso. Olha, tem cada convidado, tem muita gravação já, tem muitos episódios gravados. Vai lá, visita o canal. Não esqueça, tem cada história de vida, Natan, maravilhosa, né? A gente não pode deixar, porque também é muito abençoador o programa. Tá Isso, bom? eu acompanho o programa, Sim. logicamente, né? E eu posso testemunhar que é muito bom. E tem muito conteúdo, assim, valioso, interessante, até para certas questões da vida, questões práticas. Tem muito conteúdo aí que pode abençoar a sua vida. A culpa é da minha mãe, ele também tem tido, assim, um foco meio que das questões também que está assim muito no dia a dia, na atualidade. Sim. E ajuda muito a sociedade, né? Porque esclarece, é um programa também esclarecedor também. Sim. Tem temas aí que a gente tenha batido, né? Assim, muito importante para ajudar. Entendeu? Muito bom. Não esqueça, Faz a culpa é da minha mãe. à equipe. Quero agradecer a Guilherme, a Raquel, nossa produtora, está aqui hoje também juntinho do meu lado. Prazer, aqui prazer de estar aqui junto da minha amiga Tô Ângela. ficando muito acostumada, querida. Olha, eu quero me despedir de você, agradecer a Qualificar e a Harice. Vai lá no Instagram da Qualificar, nas redes sociais, né, da Qualificar e da Harice, e contrate as empresas para fazer o teu trabalho, cuidar das suas empresas, dos seus empregados, tá bom? Faz um trabalho ótimo, impecável. Vamos encerrar, Dana? Vamos, pode dar seu tchau. Muito bem. Olha, fique conosco na quarta-feira que vem, não esqueça. E olha, passa esse programa, indica, compartilha com outras pessoas, porque vai edificar a vida. Se você às vezes não gosta de evangelizar, só indica o Fala Comigo Deus, para as pessoas comerem
Tem o alimento físico e o alimento espiritual nas suas quartas-feiras, tá bem? De meio-dia a 1. Fiquem com Deus, ó. Tchau, E gente. tchau. Obrigada, Boa Natan. tarde. Obrigada por tudo. Foi um Eu que agradeço. prazerzaço, muita alegria. Muito Encerramos bom. esse capítulo aqui, ó. Esse episódio com a maior alegria. Tá bom? Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Tchau,